Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, dando continuidade à nossa disciplina de ética profissional no curso de Direito. Nós iniciamos hoje um estudo que é extremamente importante para você, estudante, porque o Código de Ética, a disciplina de ética, tem um peso forte na aprovação da prova da ordem, mas o nosso estudo ele tem importância não apenas pela prova da ordem, mas principalmente em como você vai atuar profissionalmente. Uma profissão que segue determinadas normas, que segue determinadas regras, é uma profissão com respaldo da sociedade, é uma profissão reconhecida socialmente. E a advocacia, ela tem sido uma profissão extremamente reconhecida na sociedade, justamente pela forma que a nossa ordem, né, que atua principalmente no sentido de garantir os preceitos éticos na atuação profissional. E é nesse sentido que eu te convido agora se você tem a oportunidade de abrir o código, você pode abrir, você vai acompanhar, porque a nossa aula aqui, ela faz exatamente o quê? O estudo, artigo por artigo, do Código de Ética, tá? E nós vamos iniciar a parte inicial das regras deontológicas, né, fundamentais, que tratam exatamente do quê? Trata exatamente das questões gerais do exercício da advocacia, tá? Então, a partir de agora, se você quiser, você pode abrir, né, o código de ética, tá? Ele está também aqui disponível na disciplina, tá? Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Você está lembrado que nas aulas anteriores nós falamos que a advocacia e o seu exercício, ela deve ser sempre compatível com os regramentos que envolvem a advocacia de um modo geral. E quais são esses regramentos que nós já estudamos? O Código de Ética, o Estatuto, o Regulamento Geral, os provimentos e principalmente os princípios da moral individual, social e profissional. É por isso que nas aulas anteriores nós estudamos, né, todas as questões, conceitos ligados à ética, às questões de valores e à moral prática de um modo em geral, tá? Nós vimos também que o exercício da advocacia, que o advogado, ele exerce uma função pública. Como assim uma função pública? Nós vimos lá na Constituição, né, que o advogado, a advocacia, ela é indispensável à administração da justiça, porque, gente, não há justiça se não houver a presença e o trabalho do advogado, tá? Então, por isso que o artigo 1º, ele trata do exercício da advocacia, que deve ser sempre compatível com o Código de Ética. Já o artigo 2º, ele diz, reforça a função pública exercida pela advocacia, como sendo indispensável à administração da justiça, e o advogado como defensor do Estado democrático e de direito. Eu até destaquei o advogado como defensor do Estado democrático e de direito, porque eu vi muitas manifestações nos últimos dias de advogados defendendo e divulgando manifestações contrárias ao Estado democrático e de direito, ou melhor, às instituições
que compõem o Estado democrático e de direito, como, por exemplo, o STF, né, o Congresso Nacional. Então, são alguns cuidados que, se você é advogado e faz a defesa pública de situações contrárias ao Estado democrático de direito, ou seja, você está contrariando os preceitos colocados aqui no artigo 1º e no artigo 2º. Também defensor da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social. Então, é isso que nos traz o artigo 2º, né, a função pública, ela tem este caráter, você ser indispensável à administração da justiça e defensor de alguns preceitos fundamentais, como o Estado democrático e de direito, da cidadania, moralidade, justiça e paz social. A partir do parágrafo único do artigo 2º, então, se você exerce uma função pública, tá? Se você é indispensável, a gente tem alguns deveres, tá? E os deveres que a gente passa a estudar agora, eles estão colocados aqui, copiados aqui de forma literal, como está lá no Código de Ética, tá? Então, por exemplo, quais são os deveres do advogado? Preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, tá? Zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. Como é que eu zelo? Como é que eu demonstro que a minha atividade é essencial? Pela forma, pelo conhecimento que eu tenho, pela boa condução de todas as ações que me dizem respeito. Então, se eu faço bem, se efetivamente eu demonstro para os clientes que aquilo que eu estou fazendo é importante, é bem feito, ou seja, a orientação que eu dou ajuda na atividade pessoal, na atividade profissional do cliente, eu estou mostrando o caráter essencial e indispensável da minha atividade. Então, eu, na condição de advogado, eu tenho o dever de conhecer bem o direito. Eu posso não conhecer tudo, mas se eu me proponho a fazer alguma coisa, aquilo que eu me proponho a fazer, eu preciso conhecer bem, porque daí eu estou preservando a dignidade da profissão, estou mostrando a importância e a essencialidade da atividade. Tá? Atuar com destemor. Né? Atuar com destemor aqui não significa atuar contrário à lei, à boa-fé. Já vamos trabalhar também sobre isso. Tá? Atuar com destemor, você não precisa ter medo de atuar, de defender determinados interesses, que são os interesses do teu da pessoa do teu constituinte, tá? Então, por isso, atuar com destemor significa atuar também com independência, com honestidade, com decoro, com veracidade, com lealdade, com dignidade, né? E boa fé. Então, vocês perceberam que nós, agora aqui, estudando os deveres, nós estamos reforçando exatamente aqueles valores, aqueles princípios que nós estudamos nas aulas passadas, né? A questão da independência, você tem independência, significa, o que é ter independência? É você atuar a partir do teu conhecimento, você não precisa, e a gente vai ver na sequência, fazer aquilo que o teu cliente quer que você faça. Você vai fazer aquilo que é necessário ser feito. E se a gente faz aquilo que é necessário, a gente fica com a consciência tranquila, a gente atuou com decoro, a gente atuou com lealdade e dignidade, tá? Então, por isso que esses conceitos, eles não estão separados um do outro,
tá? Velar por sua reputação pessoal e profissional. Gente, olhem o quanto tempo a gente leva para ser reconhecido profissionalmente. Quanto tempo a gente leva? Tá? O que significa a gente construir uma imagem profissional? Então, é por isso situações bem claras. Professor Odir, caiu aí, fiquemos sem imagem, sem som por uns 1 minuto e pouco aqui. E agora está ok? Agora tá. A voz voltou. Vamos ver se volta aqui. Tá, agora normalizou. Todos vocês perderam a imagem? Sim. Todos? Tá. Voltamos, então. Não. Voltamos aqui. Até velar por sua reputação pessoal e profissional ali, eu consegui escutar, depois sua explicação, não. Tá, ok. Voltamos. Eu não sei, eu acho que eu também não sei se eu estava compartilhando a tela. Não. A última fala foi velar por sua reputação pessoal e profissional? Sim. Ok, tá? Então, quando eu estou falando de velar por sua reputação, eu estava dizendo para vocês o quanto você leva de tempo, né, para construir uma imagem, primeiro, entre o grupo familiar. Gente, o nosso grupo familiar são as primeiras pessoas a fazerem a nossa propaganda, são as pessoas a defender o nosso nome. Então, primeiro, a nossa reputação começa com o grupo familiar. O que eu quero dizer? A gente precisa fazer muito bem e bem feitas as questões ligadas à nossa família, às nossas situações, porque se você cuida bem das tuas coisas, você demonstra que você tem condições de cuidar bem das coisas dos outros, tá? Por isso que eu falo reputação pessoal. Se você tem uma lista enorme de questões e problemas que você não consegue resolver, que são teus, como é que você vai cuidar de problemas dos outros? Então, pessoalmente, profissionalmente, você precisa cuidar bem primeiro dos teus problemas, das tuas situações e resolver bem isso, porque é a tua reputação pessoal e também pela reputação profissional, tá, gente? O que a gente faz com isso? Ou cuidar da vida pessoal, ou cuidar da vida, ao cuidar da vida pessoal, você está cuidando, né, também da vida profissional, tá, gente? Então, isso é extremamente importante, o cuidado, né, da vida pessoal. E mais, quando você cuida da tua situação pessoal e da tua situação profissional, eu só vou pedir para deixar desligado o microfone, que está com o microfone ligado e não precisa falar. Cuidar de todas essas situações e com firmeza, na prestação de contas ao cliente, na apresentação de quais são os compromissos que você tem com o cliente, dos compromissos que o cliente tem contigo, e cobrar. Se você cobra, o cliente ele tem responsabilidade contigo. Se você deixa, você não cobra, tá? O cliente ele não tem responsabilidade contigo. Ele combinou uma situação contigo, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da informação que ele te deu, seja do ponto de vista de documentos que ele deveria te entregar e te apresentar, você precisa ser firme na cobrança de todas essas situações. Ao ser firme, você está fazendo o quê?
cuidando da tua reputação pessoal e profissional, tá? Empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento. Gente, o que é isso? Lembram de uma das coisas aqui, o inciso 4º, né, do artigo 2º, empenhar-se em estar sempre estudando. A OAB, gente, nesse sentido, algumas subseções, eu não conheço a situação específica de Gravataí, mas, por exemplo, outras OABs que eu conheço bastante, Novo Hamburgo e aqui de Sapucaia também, eles... e principalmente a OAB estadual, nacional, eles permanentemente estão oferecendo cursos e qualificações aos advogados, tá? Então, a OAB, nesse sentido, ela está sempre ajudando e reforçando na qualificação do profissional de forma continuada, tá? Contribuir para o aprimoramento das instituições, tá? Quando eu falo das instituições, o que são instituições, gente? Se a gente quer contribuir, de que instituições que eu estou falando? O que são instituições, gente? Quando eu falo instituições jurídicas. Família, organizações como um todo na sociedade, a própria OAB, os próprios órgãos da justiça, do próprio direito e das leis. O que é contribuir? A gente contribuir em termos de debate, em termos de escrita, porque aquilo que a gente escreve para o mundo jurídico. Então, nesse sentido, é a contribuição que nós podemos dar, tá? Estimular a conciliação, né? Nós continuamos estudando, né, os deveres do advogado, tá? Estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios, tá? Pessoal, lembrem que nós já falamos em vários momentos, tá? A gente pode, tá, resolver determinadas situações se o teu cliente ele te autoriza, se ele permite conversar, mas você que precisa conversar, convencer ele que às vezes a conciliação, não vai ganhar o que poderia ganhar, mas ele consegue resolver, às vezes, o problema dele, diminuir o prejuízo dele, tá? Então, é importante que a gente converse sobre isso. Então, o estímulo à conciliação, porque se a gente previne e estimula a conciliação, a gente reduz principalmente a instauração de litígios e diminui, né, a lentidão também da própria justiça e a resolução dos problemas, tá? Aconselhar, tá? Então, aqui, aconselhar, né, o cliente a não ingressar em aventura judicial, tá, gente? O que é uma aventura judicial? O cliente, principalmente nessa questão de danos morais, ou outras situações, principalmente, eles dizem, olha aqui, eu quero entrar com esta ação, com dano moral contra fulano. E daí você pergunta para o cliente, mas como é que você prova isso? Não, estava só eu e ele, tá? Mas tem alguma imagem, tem algum documento? Não, não tem. A tua palavra contra a palavra dele. E outras situações que não têm nenhum resultado do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico. Pessoal, a aventura judicial, ela só te prejudica profissionalmente. Por quê? O cliente, você sabe que aquela aventura, qual vai ser o resultado? O cliente, ele imagina, e se você não for um advogado centrado, você vai estimular a aventura e você já sabe qual vai ser a consequência.
honorários para outra parte, custas judiciais, honorários. Depois o cliente ele vai falar mal de você, que ele não ganhou o processo porque você não atuou bem profissionalmente. Então, a aventura judicial, gente, não te traz resultado, tá? Acaba digamos, maculando a tua imagem profissional, porque às vezes o cliente lhe joga para ver se você faz qualquer coisa, tá? Então, nesse sentido, cuidado com as aventuras judiciais, tá? Outra situação também, tá? O inciso 8, ele diz das situações que a gente, na condição de advogado, deve se abster-se, tá? E daí, então, aqui a gente vai estudar as diferentes alíneas das situações que a gente deve abster-se. Abster-se é que a gente não deve fazer aquela situação, tá? Uma primeira situação, utilizar de influência indevida em seu benefício ou do cliente. O que é influência indevida, gente, tá? A influência indevida, eu sou amigo do assessor do juiz, tá? Aquelas situações de amizade, tá? Ou de conhecimento que acabam maculando também a tua imagem profissional. Se você conseguir um resultado, não foi em função da tua argumentação, não foi em função da forma como você construiu aquele processo, tá? Você não está se garantindo profissionalmente, principalmente do ponto de vista do conhecimento, tá? Então, você deve se abster-se de utilizar a influência indevida em seu benefício ou de cliente. Patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia em que também atue, tá, gente? Aqui, nós já vimos em outras atividades que a advocacia, ela não pode, tá? Ela não pode ser desenvolvida em conjunto com outras atividades, tá? Ela não pode, por exemplo, eu não posso, eu sou contador e sou advogado, ter um escritório de advocacia e de contabilidade junto. Então, nesse sentido, eu patrocinar, né, interesses, também outras situações que venham macular a advocacia, tá? É muito mais também nesse sentido. Vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidosos, tá? Gente, o que nós estamos dizendo aqui? Empreendimento de cunho duvidoso. É principalmente aquelas ações tipo de massa que você faz, tá? E que você não, do ponto de vista jurídico, não tem nenhum interesse, não tem resultado, e eu vou dar um exemplo. Um empreendimento que muitos escritórios têm feito, entrar na justiça para que a pessoa que está aposentada receba de volta a contribuição que lhe é descontada do INSS, tá, gente? Isso é empreendimento de cunho duvidoso, está lá na lei, que o aposentado, ele é um contribuinte, contribuinte não, segurado obrigatório, tá? Mesmo ele estando aposentado, que ele continue desenvolvendo aquelas atividades vinculadas ao regime geral de previdência social, como segurado obrigatório. Então, nesse sentido, é um empreendimento que eu tenho dúvidas se alguém vai ter êxito nisso, tá, gente? A não ser que haja uma mudança legislativa, tá? Do contrário, qualquer decisão que seja de um juiz A ou um juiz B, provavelmente os tribunais vão rever esta decisão, tá? Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade
e a dignidade da pessoa humana, tá? Uma coisa é você fazer a defesa, uma outra situação da pessoa humana. E o maior exemplo que a gente viu foi aqueles colegas, inclusive de Gravataí, que é público e notório, por isso que eu trago o exemplo, está na mídia, a própria OAB suspendeu e divulgou a suspensão do colega advogado que atuou na liberação de presos com atestados falsos, tá? Então, nesse sentido, ele está atentando contra a ética, a moral e a honestidade. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído. O que isto significa, gente? Tá? Quando você está num processo e a outra parte tem advogado, eu não posso conversar com a outra parte, né? Mas eu, às vezes, se eu tenho contato com a outra parte, se eu contato com a outra parte, o que você precisa fazer? Você precisa se identificar que você é advogado, que você está atuando em defesa da outra parte, e você pergunta se ela tem advogado constituído. Ele diz, sim, tenho advogado constituído. Então, você informa os contatos e pede para que o patrono da parte adversa contate contigo. Se você for contatar, você precisa primeiro ter o consentimento, o conhecimento do outro patrono constituído. Então, a gente, pelo nosso código de ética, você não contata, você com a outra parte, assim, no sentido de resolver. Você pode contatar apenas no sentido de se ela não tem advogado constituído ou se ela não tem, você não tem os contatos, né, do advogado. Então, sempre que a outra parte tenha advogado constituído, a gente faz o contato de advogado para advogado, tá, gente? Esta é a regra. Você nunca contata com a outra parte se ela tem advogado já nos autos, se tem ali as informações, o endereço, né, do colega. Tanto que nós temos as informações dos colegas advogados lá no próprio site da OAB, que a gente pega o telefone, os outros contatos deste advogado, tá? E aqui um último inciso em relação aos deveres, né? Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos pelos seus direitos individuais, coletivos e difusos no âmbito da sociedade. Então, como a gente viu anteriormente, um dos deveres do advogado é na promoção da cidadania, é na defesa dos direitos humanos, é na defesa dos direitos da comunidade. Esses são, em síntese, né, gente, os deveres do advogado trazidos pelo parágrafo único do artigo 2º do Código de Ética, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta em relação aos deveres que nós trabalhamos aqui até o momento? Alguma dúvida, gente? De minha parte, não, professor. Tá. Então, podemos... Da minha também não. Da minha tá tranquilo. Tá. Pessoal, a gente trabalhou agora alguns aspectos que eles são até, eu diria assim, um pouco mais teóricos, mas estas situações, elas são muito importantes no nosso dia a dia na advocacia. Por exemplo,
né, é essa questão de você não contatar, não tratar situação com a parte adversa que tem advogado constituído. Isso, gente, é muito importante na valorização e na demonstração que a nossa atividade é essencial. Por exemplo, se a outra parte tem advogado constituído e eu contato com a parte adversa, eu estou mostrando que a nossa a atividade ela não é essencial, como nós vimos ali anteriormente, né? No artigo 1º, tá? Outra questão da aventura judicial, gente. A aventura judicial ela é extremamente prejudicial à advocacia, né? Ela não favorece a categoria profissional, tá, gente? Não te favorece porque acaba maculando a tua imagem, tá? E todo esse cuidado, né, pela tua reputação pessoal e profissional, tá, gente? Então, são alguns cuidados importantes que a gente deve ter na nossa atuação profissional, tá? Então, a partir de agora, a gente começa a tratar de algumas questões importantes, né, do exercício da advocacia, tá? Da atividade como um todo. E depois vocês vão perceber que hoje a gente já vai dar, aí para a próxima aula, também algumas atividades para vocês. As atividades agora que vocês passam a ter na disciplina de ética são atividades práticas, e o que você vai fazer aqui pode te ajudar depois. Você já pode abrir o teu drive lá no teu e-mail, que depois você utiliza isso como modelo para a tua atividade profissional, tá? Então, a partir de agora, nós vamos compartilhar a tela, tá? E vamos voltar aos slides, né, que estão orientando aqui a nossa atividade. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, justamente com o objetivo de fazer que você compreenda o código de ética, né, como um todo para o teu exercício profissional e também como uma preparação para a prova da ordem. No artigo 3º, o que a gente encontra? Algumas orientações para você, advogado, tá? Como você deve compreender o direito e a lei, tá? O direito, né, como meio de mitigar as desigualdades e a busca de soluções justas. O que significa o direito como meio? Gente, se o direito é meio, você não pode garantir resultado. Você se deu conta disso? Se o direito é meio e a nossa atividade na advocacia é atividade de meio, o próprio Código de Ética, ele te aponta para isso. O direito como meio de mitigar as desigualdades e a busca de soluções. Então, você não pode garantir resultado, tá? Você não pode dizer que você já tem certeza no resultado. Mas um outro aspecto importante aqui no nosso entendimento é que o direito, no momento que você está envolvido na advocacia, na operação do direito, você começa a olhar também com algum compromisso para a sociedade. Quando eu falo o direito como meio de mitigar as desigualdades, é porque o direito, né, os operadores do direito, eles também estão preocupados com as desigualdades
e quando eu falo com todas as desigualdades, na relação de gênero, as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, todas as desigualdades raciais, todas as desigualdades. E é papel do direito, do operador do direito, não reforçar as desigualdades. Eu sugiro, gente, para vocês, hoje à tarde eu vi uma entrevista do colega advogado do senhor presidente da República. As teses que ele defende, as ideias que ele defende, eu digo, com todo respeito, o nobre colega, ele, né, e eu respeito as posições dele, mas ele pensa exatamente como o senhor presidente em todas as situações, né? E eu ficava pensando na aula que eu ia ministrar aqui, mas no momento que ele defende algumas ideias que são um pouco segregacionistas, não está respeitando o nosso código de ética, tá? E a lei como instrumento para garantir a igualdade de todos. Essa é a orientação que o artigo 3º nos dá. Como a gente deve compreender o direito e como a gente compreende a lei. O artigo 4º, gente, ele fala da importância, né? Nós estamos ainda falando sobre o exercício da advocacia, tá? O zelo que você deve ter pela sua liberdade e independência. Como é que você vai garantir o zelo? Como é que você vai garantir a sua liberdade, a sua independência na atuação profissional? É pelo teu conhecimento, o quanto que você conhece do direito, o quanto que você conhece da advocacia e das questões ligadas à advocacia. Então, a liberdade e a tua independência, elas estão vinculadas ao quanto que você conhece também, tá, gente? Então, por isso é importante, e aqui eu te incentivo você sempre a conhecer mais, tá? Então, independente da tua vinculação de trabalho, seja ela de contrato, seja empregado, integrante de grupo jurídico ou de assessoria jurídica, tanto pública como privada, tá, gente? Tá? O artigo 4º, ele aponta para o zelo da sua liberdade, tá? E da sua independência, tá? Independente da vinculação de trabalho. Muito importante a questão da tua liberdade e da tua independência. E os artigos 4, 5 e 6, tá? Eles apontam aqui, eu não sei se não há algum erro aqui na material, na vinculação dos artigos, se alguém identificar, por favor, me aponte, porque está faltando a vinculação aqui do artigo 4º, e eu não sei se o 4º não é aqui não é o último ponto, tá? Mas eu aqui de cabeça agora não estou lembrando, tá? O que não é permitido no exercício da advocacia, que a gente viu lá de uma maneira mais geral, quando nós estudamos junto com todos os alunos da turma, tá? Adotar procedimentos de mercantilização, tá? O que é a mercantilização e a adoção de procedimentos de mercantilização, tá, gente? Você divulga determinadas situações que você faz, tá? E há um determinado custo. Um exemplo, que você não cobra consultas, tá? Você também, e principalmente a questão de advocacia de massa com honorários aviltantes. Gente, tá? Isso é a mercantilização da atividade, tá? Então, muito cuidado com procedimentos de mercantilização, porque daí nós estamos aviltando a profissão. Isso é tratado no artigo 5º.
fazer a exposição dos fatos em juízo, tá? Então, não é permitido ao advogado, e fica isso muito chato, porque, às vezes, o juiz tem a verdade, as outras partes, ou às vezes até o próprio cliente, ele vai te dizer uma coisa contrária àquilo que você está defendendo. Então, a verdade, gente, ela é o que te deixa tranquilo, você na condição de pessoa, muito tranquilo, porque você consegue estar de bem olhando para o olho do cliente, do olho da outra parte e do juiz, porque você está defendendo a verdade. Então, por isso, o artigo 6º, ele traz essa ideia que você, ao fazer a exposição, você não pode falsear a verdade e agir de má fé, até porque, às vezes, tem algumas consequências da litigância de má fé, que é o cuidado que a gente precisa ter, tá? Eu lembro de uma situação de um advogado fazendo a sustentação oral, que ele estava defendendo uma tese e que os documentos todos no processo mostravam exatamente o contrário daquilo que ele estava defendendo. Um desembargador parou e condenou, né, aquela parte que era defendida por aquele advogado por litigância de má-fé. Então, além da condenação normal, que não é um valor assim, aumentou em mais 1%, tá? Porque estava litigando de má-fé. Então, por isso que pode ter alguma consequência quando você está falseando a verdade e agindo de má-fé, tá? Fazer a captação de clientes mediante o oferecimento de serviços. Pessoal, isso é muito comum, às vezes, a gente ver serviços que estão sendo oferecidos. Você pode anunciar as áreas que você atua, tá? E é importante você demonstrar, né, as diferentes áreas que você atua, mas você não pode, em hipótese alguma, tá, gente, fazer a captação oferecendo serviços, os tipos de ações, trabalhos que você desenvolve. Não, você pode anunciar que você atua na área de família, na área previdenciária, na área criminal, na área trabalhista, são as áreas de trabalho. Agora, você não pode dizer que faz, e às vezes a gente enxerga isso nos anúncios, de alguns escritórios, que eles fazem um anúncio das ações, dos serviços que eles desenvolvem, e não como áreas em gerais, tá, gente? Então, por isso que essas situações, se eu não me engano, deixa eu só localizar aqui, deve ser o artigo 4º. Deve ser o artigo. É o 7º, tá? É o 7º, né, que no caso, é o 7º, por isso que eu lembro que tinha um erro aqui. Então, é o 5º, o 6º e o 7º, tá, pessoal? Tá? Aqui eu vi que tinha alguma situação diferente. Tá. E agora, a gente vai para as relações. Como é que você estabelece as relações com o cliente, tá? Então, essas relações, nós vamos olhar algumas situações. A primeira, e aqui no artigo 8º, 9º, tá? E também no 12º, eles trazem algumas situações vinculadas às questões das informações
que você deve passar para o cliente? Olhem ali o artigo 8º. O cliente ele deve ser informado de possíveis riscos, de possíveis consequências da pretensão que ele tem, do que ele quer buscar. Gente, quais são possíveis riscos? Primeira situação, ele gastar com honorários, te pagar, né? E aquela situação não ser procedente, tá? Então, a gente, primeiro, se for aventura, nós já vimos que o advogado, ele deve se, ele não pode patrocinar aventuras jurídicas, tá? Então, aqui, riscos, primeiro, do pagamento de custas, tá? Quais são os riscos, né? O pagamento de custas judiciais, honorários de sucumbência, tá? E se a pretensão quer fazer acordo, quais também são os riscos e as consequências do não acordo, tá? Então, a informação, ela é algo importante, porque daí se você informa, você fica tranquilo, de consciência lavada com o teu cliente, tá? Uma outra situação importante, a causa já foi concluída, já tem a sentença, você deve informar. Gente, a coisa mais bacana, e hoje os nossos clientes, eles acompanham os processos. Eles acompanham, estão sempre acompanhando os processos são públicos, tá? Eles, qualquer movimento, estão lá acompanhando, porque o teu cliente, ele só tem aquele processo, então ele acompanha o processo, então eu preciso informar a conclusão da causa, tá? Mas eu preciso, na conclusão da causa, também fazer o quê? A devolução de documentos. A devolução de documentos, os documentos, de preferência, você não fica com documentos originais, você devolve. Olha o que significa você ficar com documentos dos clientes, tá? Os documentos dos clientes, gente, eles contêm a vida, e principalmente quem trabalha com previdenciário sabe o que significa você ficar com documentos, você está com toda a vida do cliente, tá? Você também precisa informar se você vai desistir daquela ação, que se você não vai fazer ação e você ficou com os documentos do cliente, tá? Se você está no meio do processo e você vai desistir, você deve informar, você deve notificar o cliente, tá? Por isso que eu trago aqui a informação também do artigo 12, informar o cliente da renúncia do patrocínio, tá? Se você não vai mais, se você não vai mais porque isso gera credibilidade o cliente e gera também uma esfera positiva na sociedade, porque se nenhum advogado vai patrocinar causa de cliente que é sacana, nós também modificamos essa relação dos clientes com a gente, tá? Então, por isso, ali no artigo 12, ele fala da informação da renúncia. E, a partir do artigo 10, gente, um outro ponto importante é do mandato, tá? Gente, primeira distinção que a gente deve fazer, que é o professor, mandato. Oi. É o artigo 112 do CPC, né? Não o 12, né? Aqui, nós Isso. estamos falando de renúncia. do artigo 12. O 12 não pode deixar o abandono ou desamparo os feitos sem motivo justo. Olha aqui. Isto é exatamente o quê? Se você vai, né, abandonar, se você vai renunciar à causa,
É nesse sentido, tá? Se você não vai atuar mais no processo, você deve informar. Ou é o 12. O 112 do CPC também. Vamos já abrir aqui, tá? Vamos ver se é CPC. O 112 eu já trago ele na sequência, na discussão. O 112 ali Ctrl F. Um artigo. Eu já trago ali quando falo da renúncia, eu trago o artigo 112, tá? Então, aqui também eu acho que eu fiz essa referência, tá? Então, depois eu vou conferir. Obrigado, desculpa quem é que me alertou aí É o Márcio? Obrigado, Márcio, tá? Então, acho que aqui... Mas tem a ver também com o 12, tá? Da questão da renúncia, já agora na sequência, depois eu volto para aqui também, tá? Quando é que nós estamos falando do mandato, que é diferente do mandado judicial, tá? O mandato é o que te dá poderes para postular, ok, gente? Tá? É o que te dá poderes para atuar, tá? Na defesa dos interesses, tá? O mandado é uma comunicação do juiz, tá? Ou uma determinação do juiz, tá bem? Tá? Que é para as partes, e daí nós estamos falando de institutos diferentes, tá? Quando é que o mandato, o que é o mandato? Quer dizer, é aquilo que te dá poder, você atua na defesa do interesse de A, ou de B, ou de C, se você tem um mandato. Se você não tem um mandato, você não tem como atuar, tá? Quando é que se extingue, gente, tá? Você, primeiro, e depois nós vamos... para ter um mandato, você precisa ter o quê? Uma procuração. Mas antes de você fazer uma procuração de alguém, o que você precisa ter? Gente? A procuração é um documento que eu faço quando? A procuração, ela é consequência, tá? Ela é consequência do quê, gente? Tá? A procuração, tá? Eu só posso fazer a procuração depois que eu tenho o quê? O contrato de prestação de serviços, que eu fui contratado profissionalmente para fazer alguma coisa. Se eu não tenho o contrato, por que eu tenho procuração? Muito cuidado com essa situação. Então, eu primeiro tenho o contrato de prestação de serviços ou judiciais ou extrajudiciais, ou os dois, tá? E depois eu vou fazer a procuração. Então, a procuração, o mandato, tá? Que nós estamos falando a partir de agora, ele tem que ser consequência de uma situação anterior, da vinculação. Então, você passa a ser vinculado, e por isso que o que a gente está estudando aqui agora, tem a ver, né, por que eu tenho procuração, eu tenho mandato? Porque, primeiro, eu tenho um contrato, se eu não tivesse contrato, né, gente, eu não tenho aquilo que nós chamamos o mandato, tá? E lá no teu contrato, que nós vamos estudar ali na sequência das nossas aulas, tá? O contrato tem que ficar bem... essas situações, elas precisam ficar bem claras, tá? Primeiro, eu estou pegando todo o processo, é o processo, ok, ou são apenas etapas do processo, tá? São essas questões que a gente precisa definir. Extingue-se o mandato, né, ou o contrato, na conclusão do quê? Do processo, ou no seu arquivamento.
Então, se o código de ética diz isso aqui, você precisa verificar se o teu contrato, lá no teu contrato está escrito esta situação também, tá? Ou ainda na conclusão da atividade extrajudicial, tá? Extrajudicial é junto, tá, gente? Observem que nós temos muitas atividades extrajudiciais, muitas atividades. A gente tem tanto atividades extrajudiciais como judiciais. Então, você não advoga somente para fazer, fazer processo, tá? Olhem aqui uma outra situação. Seguidamente as pessoas vêm para que você assuma um determinado processo. E o artigo 11, ele trata exatamente desta situação, tá? Como é que eu vou assumir um processo no meio, já em andamento? O Código de Ética, no seu artigo 11, ele diz que o advogado não pode aceitar mandato em serviço ou ação que tenha patrono constituído, tá? Sem o prévio conhecimento do constituído, tá? Nós já vamos ver e vamos conversar sobre as situações. Ou, primeiro, o outro colega, ele precisa renunciar, a gente precisa ver se ele renunciou, ou se o cliente revogou os poderes, ou se o outro colega vai nos subestabelecer poderes, que nós já vamos ver na sequência essas situações, tá? Então, a gente não assume processo quando tem advogado constituído. E se tem advogado constituído, primeiro a gente precisa verificar. Inclusive, eu não faço o contrato, eu não aceito sem antes o cliente me trazer ou o subestabelecimento ou a renúncia, a renúncia do colega, ou que o cliente tenha revogado os poderes, tá? Isso é extremamente importante e, na sequência, nós já vamos ver isso, tá? Nós falamos há pouco sobre o artigo 12, tá? Que você não pode deixar uma ação ou abandonar uma ação, tá? Sem motivo justo. E, por isso, se você tem um motivo justo, você deve comunicar o cliente, tá? Você deve informar o cliente se você tem um motivo justo para abandonar ou deixar aquele feito desamparado, tá, gente? Então, você precisa comunicar e informar o cliente quando você vai abandonar, tá? Ou não vai fazer nada naquele processo, porque tem alguns processos que efetivamente interessa mais você deixar ele, tá? Não fazer nada, tá? E você estrategicamente, mas o cliente, ele precisa estar ciente. Eu vou dar alguns exemplos. Gente, às vezes, numa negociação com o banco, quando você está fazendo a defesa de determinados clientes, você está fazendo a defesa, seja cliente pessoa física ou pessoa jurídica, você negociar lá no processo, lá ou com o juízo, que vai ser aplicado aquilo que está no contrato. Então, você precisa deixar tempo. E se aquele processo vai, volta, não tem nenhuma situação, às vezes, por parte do cliente, o cliente não tem condições de pagar, tá? Ele não tem, você diz, vamos deixar este processo andando e nós, em determinados momentos, quando que os bancos estão fazendo negociações, estão abrindo situações especiais, nós vamos lá e negociamos. Eu vou dizer para vocês que às vezes a gente leva 4 anos, e clientes, eu já fiz isso, negociando depois de 4 anos em situações muito favoráveis, tá, gente? Então, são os cuidados que a gente precisa.
mas você, na condição de advogado, ou você não juntou a procuração e você já colocou lá no contrato que você não vai juntar a procuração, justamente porque o cliente não tem condições de pagar, nenhuma negociação o banco vai aceitar dentro das condições do cliente, tá? Então, você deixa no abandono, no desamparo. Ou se você juntou lá a procuração, viu o processo e chegou a esta conclusão, você faz um documento com o cliente, mas você não junta lá no processo a renúncia, você deixa o processo andar. Então, são algumas estratégias que às vezes você faz, mas o código que você não pode deixar sem motivo, né? O motivo é, às vezes, a estratégia que você encontra com o cliente, tá, gente? E daí, agora, nós vamos falar da questão da renúncia, ali, a partir do artigo 13, tá? A partir do artigo 13, da renúncia ao patrocínio. É possível renunciar? Sim. Significa que você não vai ter que você não continua atuando naquele processo profissionalmente, você não vai atuar. E daí aqui, gente, eu estou trazendo o que o Márcio trouxe ali na colocação, no apontamento dele, o artigo 112 do CPC. Do artigo 112 do CPC, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, gente. Tá? Então, é possível. Então, você tem um amparo tanto no Código de Ética, no Código de Ética, no Código de Ética, como também você tem no CPC. O que você faz? Você chama o cliente, você notifica ele, você informa ele, você comunica ele, tá? Você comunica, tá? E daí o que você faz, tá? Hoje, inclusive, nós temos e-mail, temos o WhatsApp, que é a forma de comunicação, e a confirmação que ele recebeu, tá? Que ele precisa confirmar que ele recebeu, que ele está ciente daquela situação, tá? Então, a gente precisa comunicar o cliente que a gente renunciou. Então, o amparo da renúncia está tanto no artigo 13 do Código de Ética, como no artigo 112 no CPC, tá? Quais são as situações que você renuncia? Principalmente quando você pedala, tá? O pagamento dos honorários e a parte não te paga, não te dá, você renuncia. É uma das situações. Outra situação que você combinou uma situação com o cliente, ele modifica ou ele faltou com a verdade e prejudicou completamente o processo, ou ele não te apresentou determinados documentos. É uma das situações que daí você perdeu a confiança, né, no cliente. É uma das situações que se justifica a questão da renúncia. Mas você normalmente não vai apenas de foro íntimo, você está comunicando que está renunciando o patrocínio daquela causa, tá? E você também informa que nos próximos 10 dias você vai continuar advogando, tá, gente? Então, é importante que você, no momento que renunciou, os próximos 10 dias, você continua exercendo o mandato, tá, gente? Então, você precisa continuar de acordo com o CPC a representar a parte, tá? Quando que você não precisa comunicar? Quando que são vários advogados que representam, tá? E se a parte vai continuar representada por outro advogado, você renuncia, você coloca, é simplesmente você informar ali no processo a renúncia, não precisa comunicar ao cliente. Alguma dúvida aqui, gente, sobre a renúncia?
Professor, Fala. qual que é o artigo do CPC mesmo? É o artigo 112, este Ok, artigo obrigado. aqui, Obrigado. tá? Este artigo, que é o do CPC. E aqui nós estávamos falando dos parágrafos 1º e 2º. Aqui é cópia literal do que está aqui no CPC, você pode ver aqui, ó, tá? É cópia literal, tá? Está aqui descrito. Ok, é que eu estou acompanhando pelo código de ética aqui com outra janela. Desculpa que deixa eu só aumentar o volume aqui, que eu não estava te ouvindo, Zeno. Porque às vezes eu deixo o volume. Eu dizia Mas acho que eu estou acompanhando pelo código de ética, né, o Ah, PDF tá. que enviou, e não pelo seu Tá. artigo. Tá, Mas o ok. microfone do Zeno tá baixo mesmo, ô Zeno. Nas aulas que eu já assisti, Tá, Agora meu, melhorou? um Agora pouco. melhorou, não? tá. Pode Uhum. falar mais perto do microfone, talvez. Tá, Zeno? Mas aqui a gente traz aqui algumas situações próximas do o que a gente tem no Código de Ética e no CPC, tá? Ok. Então, no CPC, no artigo 112 também, tá? Alguma dúvida sobre mandato, gente? Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Tá? Ok? Professor, Quem é que está perguntando? Priscila, Pode perguntar, Priscila. voltando ao contrato, aquela parte ali que o professor mencionou anteriormente sobre o contrato, o advogado que vai atuar na área criminal, ele tem que ter obrigatoriamente o contrato em relação à procuração? Eu vou dizer para ti. O que você vai atuar? O que você estabeleceu em termos de pagamento? O que o cliente deve te pagar? É o Os contrato. honorários? Exatamente. Os honorários, o serviço que você vai prestar é mediante pagamento, tá? E aonde está estabelecido o pagamento? Quais são as situações que você vai atuar? Porque daí, se você simplesmente pega uma procuração, não faz contrato, você vai fazer todos os recursos possíveis, está dentro, ali está contratado, está ajustado isso, são as situações que você precisa apontar, tá, Priscila? Então, o contrato independe da área, se é judicial, extrajudicial, você sempre precisa fazer contratos, tá? Tá Isso certo. é muito importante, tá? Eu até vou abrir aqui uma situação para mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês, a tela não está compartilhada agora, né, gente? Tá? Eu só vou mostrar aqui para vocês uma situação já na sequência. Deixa agora eu compartilhar a tela. Pessoal, olhem aqui. Eu estou mostrando para vocês aqui os diferentes tipos de contratos que a gente tem. Estão percebendo que para cada situação, para cada situação aqui, a gente tem um contrato, que é justamente para quê? Que é a tranquilidade, tá? Tá? Então, eu nem contei quantos, né?
modelos aqui de contrato que a gente tem, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 modelos de contrato. Então, vocês estão percebendo o quanto é importante a existência do contrato? E é o que te vincula, tá, ao cliente. É a questão do contrato, é a questão da prestação de serviços, tá, gente? E daí, por isso, o mandato, ele é uma consequência do contrato, tá? Ele é uma consequência, ele é uma consequência né, do contrato. Por isso que é importante, todas as situações, elas devem estar lá, inclusive da renúncia. Quando você faz aquilo que eu falei, alguma situação, né, que o rompimento de forma unilateral do contrato, ele se dá pelo não pagamento, né, das prestações. É uma das situações que a gente coloca, tá? Pessoal, o cliente, ele pode revogar? Pode, tá? Estão acompanhando? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, o cliente, ele pode revogar. Pessoal, tanto essa situação está colocada, tanto lá no Código de Ética, como no próprio CPC também, tá? Então, a parte pode revogar. Está lá no artigo 14 do Código de Ética, tá? Vamos olhar aqui, né, no artigo 14, tá? No artigo 14, né, estão vendo? Deixa eu só aumentar aqui para que vocês possam enxergar melhor, tá? Então, olha aqui. Então, é possível a revogação, tá? Então, nós estamos estudando o artigo 14, tá? É possível a revogação. Também é possível, pelo próprio CPC, lá no artigo, a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Exatamente. Então, o Código de Ética nosso permite que o cliente revogue o mandato, tá? E o CPC, ele orienta, ó, no mesmo ato que você está revogando, você está constituindo outro colega advogado. Isso é possível também, tá, gente? Então, aqui, na revogação de poderes, olha o que isso é importante, né? Na revogação de poderes, o cliente, não, daí não precisa pagar. Não, olha aqui, o cliente, ele fica obrigado no pagamento. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu lembro de, assim, ó, que eu tenho uma situação de revogação de poderes até hoje no escritório, tá? Eu tenho uma situação de revogação de poderes até hoje, que a parte revogou porque ela não concordava com a tese que a gente, né, e eu disse que eu não ia fazer naquilo, e daí, então, ela revogou. Ok, perfeito, tá? Mas nós cobramos toda a situação, a pessoa pagou, ok, e ainda ficou garantido o quê? Tá, pessoal? Ainda ficou garantido o quê? O percentual de honorários de sucumbência. Então, na revogação de poderes, tá? Os honorários contratuais são garantidos e também o percentual de honorários sucumbenciais. Pessoal, qual é a diferença entre honorários contratuais e honorários sucumbenciais? Alguém ainda está vivo por aí? Sim, professor. Os honorários contratuais é o que fica estipulado entre cliente e o advogado. E os sucumbenciais são os honorários que
que o advogado vencedor da ação recebe da outra parte perdedora, no caso, percentual lá seja estipulado lá pelo 10, acho que é de 15 a, de 15 a 10, isso, de 5 a 20, né, se eu não no me engano. CPC, tá? De 5 a 20% no CPC, e na CLT de 5 a 15%, tá? Sim, A 15%, tá? Gente, isso é importante, isso deve constar lá no contrato, tá? O cliente, ele deve saber, tá? Por exemplo, nós tínhamos uma situação agora de que um banco que a gente, ele era responsável, subsidiário numa ação trabalhista, ele quis fazer um acordo, o banco, tá? Ele quis fazer um acordo, e daí o nosso cliente, ele quis propor o seguinte, não, ok, já que o banco está fazendo a proposta de acordo e que paga tanto por cento de honorários, não precisa pagar, daí eu não preciso pagar toda a minha parte, eu tenho descontado. Digo, vamos olhar o que diz o contrato? O que diz o contrato? Aqui temos honorários contratuais, e aqui está falando claramente que os honorários de sucumbência é de quem? Do advogado. É nosso direito. Isso a gente precisa esclarecer o cliente, tá? Digo, olha aqui, uma coisa são os nossos honorários contratuais e uma outra situação são os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são do advogado, não é da parte, tá? E por isso, depois nós vamos falar da questão aliás, a gente falou já anteriormente, que é um dever do advogado prestar contas, além de entregar os documentos, informar o fim do processo. O que é a prestação de contas? Principalmente quando envolve recursos. O que você gastou em termos de documentos? O que você gastou em outras situações que estavam previstas no contrato, sempre com documentos, notas fiscais, tá? E principalmente quando você faz levantamento de alvarás, gente, uma coisa que te deixa assim muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo, é você sempre fazer a prestação de contas, tá? Você informar ao cliente, passar para o cliente a prestação de contas. Isso, gente, é muito importante, você fica tranquilo sempre, tá? Ô, professor, Pode falar, Márcio. então, assim, se tu foi revogado pelo cliente, né, tu vai ter que acompanhar o processo para ver se tu recebe sucumbência ou não? Daí, se tu for, tu analisa o processo, né? Mas normalmente, se tem honorários de sucumbência, você vai receber se você fez a maior parte do processo, tá? Então, eu vou dizer para vocês, eu não tenho, tá? Essa a experiência, a não ser naquele processo, que era muito mais assim, uma tese, era de uma ação trabalhista que o cliente ele queria defender, e eram situações que as provas, as testemunhas iam mentir, iam falar, e a gente não queria, porque o que aconteceu depois? Eu olhei na ata da segunda audiência, eu olhei na ata, tá? E o que aconteceu? Exatamente aquilo que a gente previa aconteceu. As testemunhas deram com a língua nos dentes. Tá? Então, por exemplo, um processo, vamos dizer que ele ia receber 30 mil, ele acabou recebendo 10 mil. Tá? Justamente porque as testemunhas construídas e que a gente não concordava com aquele tipo de situação. Tá? Então, são situações daí você acompanha, né? Você acompanha, né, o resultado do processo. Professor, Pessoal, fala, Zeno. Zeno, para o advogado o revogado, ele precisa peticionar
Os honorários? Não, é a parte, tá? É a parte. Até eu vou mostrar na semana que vem, nós vamos trabalhar essas situações, a gente vai dar continuidade, tá, pessoal? Então, eu vou parar na aula de hoje aqui. Deixa eu ver o que a gente teria. Nós não temos condições de continuar, tá, gente? Nós vamos parar aqui, tá? Porque daí depois eu preciso atender a outra turma, tá? Eu preciso atender a outra turma, tá? Nós vamos parar por aqui, porque eu acho que dessa forma ficou mais produtivo para a gente, tá? Tem, professor, só para o caso, para mim, o Bruno, eu acho que aconteceu essa situação da prova, a gente aguarda seu retorno por e-mail, pode ser? Aguardem que eu vou verificar ali a situação, sim, tá? Ô, professor, Tá, ok. eu tenho um problema de anexar o arquivo do trabalho, do segundo trabalho ali, eu não consegui anexar o arquivo no AVA. Mas O primeiro... tem alguns que não tem arquivo, que você tem que escrever. Então é o segundo que eu tenho que escrever, eu fiz todo no Word, tentei anexar, que eu acompanhei na outra aula que o senhor disse que não ia aceitar. Não, tem alguns que daí você faz só um Ctrl+C, Ctrl+V, você tem ali um espaço que você tem que colocar, dá uma olhadinha se não é isso, tá? Mas então eu já perdi o prazo, porque eu lhe mandei e-mail, não estava conseguindo anexar o arquivo. Fica tranquilo, Márcio, que eu verifico isso e te respondo dizendo lá que está disponível. Eu te mandei vários e-mails durante a semana, desde a semana passada eu estou tentando, e era o prazo dia 22, e eu estava tentando a semana passada colocar e não estava conseguindo. Fica tranquilo, tá, Márcio, que eu te libero lá, tá? Então, Tranquilo mesmo. Obrigado, que eu coloco hoje à noite ainda. Beleza. Gente, então vamos fechar. Eu vou terminar aqui a gravação da aula, tá? Um minutinho, por gentileza, tá? Então, nós